Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e no vídeo de hoje, que está sendo gravado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de falar sobre mulheres e direito ao voto no Brasil. Vou fazer um recorte histórico e geográfico, vou falar sobre a conquista deste importante direito para as mulheres no Brasil. Hoje as mulheres votam, hoje as mulheres são votadas, exercem de forma plena a cidadania, mas nem sempre foi assim. Houve uma época no Brasil em que mulheres não podiam votar. Eu vou contar como se deu a luta por este direito e, a pretexto de fazê-lo, vou relembrar o nome de mulheres guerreiras que fizeram a diferença, mulheres cujos nomes devem ser lembrados porque elas são de fato inspiradoras. Antes de iniciarmos a análise desses fatos históricos, eu peço uma gentileza. Se você não é inscrita no canal, se você não é inscrito, se você gosta de direito constitucional, está se preparando para concursos públicos, exame de ordem, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer, canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Bom, agora sim, vamos falar sobre a história. Para a gente entender todo esse processo, a gente precisa lembrar da Constituição Brasileira de 1824. A gente precisa lembrar de como eram as coisas lá no Brasil Império. No Brasil Império, havia restrições ao sufrágio. O sufrágio era censitário, quer dizer, votavam apenas pessoas que detivessem certa condição financeira. E para ser até mais rigoroso no conceito, votavam apenas homens que detivessem um determinado padrão de renda. Mulheres não votavam. Alguns homens, a grande maioria em verdade, também não podiam exercer o direito de voto. Esse sufrágio censitário perdurou por muito tempo no Brasil, mas ele caiu com a promulgação da Constituição Brasileira de 1891. A Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, colocou fim ao sufrágio censitário e lançou as bases para um voto universal, quando afirmou no artigo 70 que são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Perceba você que a Constituição fez uma expressão genérica, cidadãos, cidadãos, homens, cidadãs, mulheres. Essa expressão, inclusive, vai levar uma menina a impetrar mais tarde um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal para que conquistasse ela o direito de votar e de ser votada. Já vou lembrar este fato contigo. Mas apesar da previsão constitucional, ainda existiam alguns obstáculos na lei. E para tentar desconstruir tudo isso, algumas constituições estaduais deram um passo importante rumo à cidadania plena para todas as mulheres. E eu destaco a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, feita no contexto lá da Primeira República. Essa Constituição Estadual falava que no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados sem distinção de sexos todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei. Eu fiz questão de manter o Czinho aqui, tá? No distinção, não foi um erro de digitação, não. Foi apenas para preservar a redação original desta Constituição estadual que afirmou: não interessa se é homem ou se é mulher, no Rio Grande do Norte todas e todos podem votar. Com base, inclusive, neste autorizador constitucional estadual, a professora Celina Guimarães Viana foi a primeira eleitora do Brasil, tendo o título sido conferido em 25 de novembro de 1927 em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Professora Celina, a primeira mulher brasileira a exercer o direito ao voto. Há uma certa polêmica na história por conta de uma outra mulher que conquistou a afirmação desse direito numa perspectiva talvez genérica, dissociada do texto de uma Constituição estadual, mas os registros apontam sim a professora Celina Guimarães Viana como a primeira eleitora do Brasil. E ainda que a história traga uma outra menina, que também em certa medida concorreu para este posto de primeira eleitora no Brasil, a gente tem que lembrar e fazer aqui uma referência também à professora Celina Guimarães Viana, tá legal? Agora, também foi lá no Rio Grande do Norte que foi eleita uma primeira prefeita no Brasil.
Olha que legal. A primeira prefeita de uma cidade brasileira também foi eleita no Rio Grande do Norte. O nome dela era Luísa Alzira Soriano Teixeira e foi eleita prefeita de Lages, lá no Rio Grande do Norte, em 1928. Um universo onde a política era dominada por homens. A Luísa Alzira Soriano Teixeira marcou posição e falou: "Eu quero ser a prefeita da cidade." E conquistou, e parabéns para ela. Agora, tudo você percebe nesse primeiro momento de afirmação histórica do direito de votar estava mais presente lá no Rio Grande do Norte, cuja Constituição Estadual falava que todo mundo, independentemente de sexo, poderia votar. A Constituição brasileira trazia, ainda assim, aquela expressão genérica, cidadãos. E olhando para essa expressão genérica, uma mulher também guerreira chamada Mieta Santiago. Na verdade, Mieta Santiago era o pseudônimo de Maria Ernestina Carneiro Santiago Manso Pereira. Essa mulher interpretou a Constituição de 1891 e entendeu que a palavra cidadão não excluía as mulheres, e eu tenho para mim que ela estava coberta de razão. Com base nisso, impetrou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo o direito de votar e de ser votada para deputada federal. Ela não conseguiu se eleger, mas ela sim conseguiu ser votada. Então, olha que guerreira! Essa mulher, a Maria Ernestina Carneiro Santiago Manso Pereira, era estudante de direito e ela impetrou lá no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança. Falou: "Eu quero sim votar e quero ser votada aqui no meu estado." E reconheceram para ela a ordem. Muitos livros trazem a Mieta Santiago como a primeira eleitora do Brasil. E de novo, né, não me interessa aqui a concorrência, me interessa o exemplo de mulheres guerreiras que marcaram as suas respectivas posições e fizeram valer as suas premissas, os seus valores, conquistaram um direito de voto que hoje é exercido de forma irrestrita. Parabéns para todas elas, vamos nos inspirar nos exemplos delas. Mas aí, alguns anos após, tudo isso estava acontecendo ali por 1927, 1928. Em 1932 foi criado o Código Eleitoral Brasileiro. E esse Código Eleitoral, ele acabou padronizando a regra. Ele disse que é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. De novo, vem forma aí com acento, porque era a redação lá da época, tá? Não acho que eu errei aqui a digitação. Então, o que o Código Eleitoral de 1932 fez? Ele acabou estendendo aquilo que a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte já havia dado para as mulheres daquele estado. E a partir de então, todas as mulheres puderam votar e também ser votadas, tá legal? Atenção, veio aí então um importante passo na afirmação histórica do direito ao voto para a mulher no Brasil. Olha, este Código Eleitoral, ele nasceu também debaixo de bastante luta, tá? Luta das mulheres e luta por parte de pessoas que não queriam que mulheres votassem. O anteprojeto do Código Eleitoral de 32, ele trazia uma previsão dizendo que mulheres poderiam votar desde que os respectivos maridos autorizassem ou desde que elas fossem viúvas e tivessem renda suficiente. Mas ainda bem que uma previsão dessa natureza não passou e o código foi aprovado com esta previsão. É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Tá bom? Então, maravilha! Assim surge o direito de votar no Brasil, Código Eleitoral de 1932. Com base nessa padronização, as mulheres começaram a se lançar também na política. E aí faz jus à nossa conversa aqui a lembrança do nome de Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira mulher eleita para o cargo de deputada federal no Brasil. A eleição ocorreu em 1934 pelo estado de São Paulo. Então, a gente tem aí mais um exemplo de mais uma mulher que fez total diferença na história brasileira. Várias mulheres fizeram, mas neste meu recorte aqui eu quero apenas abordar a questão do direito de votar, do direito em certa medida de sufrágio, tá bom? Mais tarde,
coisa evoluiu, a própria Constituição Brasileira de 88 também deu um passo na ampliação da cidadania, né? Consolidou uma disposição que já era até de 85, reconhecendo o voto para analfabetos, até então analfabetos não podiam votar, a Constituição Brasileira de 88 veio e tornou o voto para analfabetos facultativo, previsão que até hoje perdura inclusive, e na medida em que as coisas foram se aperfeiçoando, veio a Lei 9.504 de 1997, lei que estabelece normas gerais para as eleições, e disse ali no parágrafo 3º do artigo 10 que, do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Então, a partir desta disposição, tornou-se regra no Brasil reconhecer no mínimo 30% de vagas de candidaturas para mulheres. Pode ter mais? Evidentemente pode ter 70 de mulher e 30 de homem. O que interessa é que a menor parcela seja de 30% para um dos sexos. Com base nisso, o que a gente tem percebido no Brasil é uma crescente da eleição de mulheres. Ainda estamos longe de encontrar a régua ideal. Por quê? Porque há uma equiparação de número de homens e mulheres no Brasil, mas ainda as mulheres eleitas representam uma parcela pequena. Esta notícia é do site do Tribunal Superior Eleitoral, ela é de 24 de novembro de 2020, logo após a finalização das eleições, e lá constou que mulheres representam apenas 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições de 2020. A proporção é a mesma do pleito de 2016. Já o número de vereadoras eleitas aumentou, mas ainda é de apenas 16% contra mais de 84% de vereadores eleitos. Então, a gente ainda precisa melhorar, a gente ainda precisa reconhecer o pleno espaço para todas as mulheres, mas estamos melhor certamente do que estávamos lá no contexto da década de 1920, né? Quando mulheres ou não podiam votar ou só podiam fazê-lo após judicialização junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu espero que você entenda a importância, o significado desta aula. Ela vem tanto para relembrar alguns aspectos de direitos políticos, como para prestar uma homenagem para todas as mulheres brasileiras. Mulheres que trabalham, mulheres que lutam, mulheres que conquistam cada vez mais o seu espaço. Mulheres que carregam fardos diferentes dos fardos carregados pelos homens, muitas vezes muito mais pesados e que até hoje, infelizmente, sofrem discriminação. Cabe a cada um de nós, a cada uma de nós, lutar por espaço de mulheres e eliminar toda e qualquer forma de discriminação. É isso que o direito constitucional quer, é isso, na verdade, que todas e todos queremos. Fica aqui a minha homenagem, então, a partir de uma lembrança de mulheres importantes que fizeram a diferença em matéria de afirmação de direito ao voto no Brasil. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se inscreva no canal, manda para alguém, ajuda o canal a crescer, canal que está começando, está aí no comecinho, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Muito obrigado, grande abraço, tudo de bom, feliz Dia das Mulheres para você que é mulher e nos vemos no próximo vídeo de Direito Constitucional.